Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 47 da nossa jornada, dia 16 de fevereiro, e seguindo o nosso cronograma, os textos são Gênesis 49, Lucas 2, Jó 15 e 1 Coríntios 3. Hoje veremos palavras proféticas, o nascimento de Jesus, um diálogo duro entre amigos e um chamado à maturidade. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma. Isso ajuda para que a palavra avance e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Então prepare o seu coração, o seu tempo de secreto e vamos juntos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Gênesis 49. Jacó reúne seus filhos e anuncia o que lhes acontecerá nos últimos dias. Ele declara aqui decretos proféticos sobre cada tribo de Israel. Nem todos recebem bênçãos. Alguns são avaliação moral do passado, consequência de caráter e profecia sobre o destino. Você vai ler todos aqui, mas como eu não tenho tempo, eu quero destacar apenas 3 com vocês. Rúben era o primogênito. Jacó declara que ele tem força, mas que ele é impetuoso como a água. Ele perdeu a posição de liderança por ter se deitado com Bila. Dá uma lida lá em Gênesis 35, no versículo 22, para você relembrar essa cena. Naquele momento, nada foi dito, mas no fim da vida, Jacó mostra a consequência daquele ato. A tribo de Rúben nunca teve destaque nacional. Para não passar dos nossos 15 minutos, eu já vou para o segundo que eu quero destacar. Judá. Ele é o ponto central do capítulo. Jacó diz: Judá, os seus irmãos o louvarão. A liderança real passa para ele. Jacó diz: o cetro não se afastará de Judá. Judá é comparado a um leão, com símbolo de realeza. Davi virá dessa tribo e Jesus, o leão da tribo de Judá. Aqui está o eixo teológico do capítulo. E a última tribo que eu quero ver com vocês é a de Benjamim. Ele diz que Benjamim é como um lobo que despedaça, é uma tribo guerreira. E dela vieram Saul, o primeiro rei, e também Paulo, o apóstolo que temos visto no Novo Testamento. O ensinamento central de Gênesis 49 é que caráter não transformado gera consequências geracionais. A história não é aleatória, é dirigida por promessa. O capítulo não é apenas a despedida de um pai, é a transição da família para a nação. Jacó termina reafirmando seu desejo de ser sepultado em Canaã. Ele morre olhando para a promessa. Aprendemos que não é sobre começar bem, mas terminar alinhado. Rúben perdeu posição. Judá, que falhou no passado, recebeu o cetro. A graça de Deus reescreve destinos. Partindo para Lucas, capítulo 2, Lucas começa situando o nascimento de Jesus e ele chama Jesus de primogênito. O anúncio do nascimento de Jesus não foi feito a reis, foi feito a pastores. E foi um nascimento simples, uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. O Salvador do mundo nasce num coxo de animais e o céu explode em adoração. Os anjos declaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. O nascimento de Jesus, o Messias, inaugura paz entre Deus e homens. No 8º dia, Jesus é circuncidado e recebe oficialmente o nome revelado pelo anjo. Depois, Maria oferece 2 rolinhas ou 2 pombinhos como sacrifício. Isso revela o status social. Quem oferecia rolinha ou pombinhos como sacrifícios eram famílias pobres. Depois da cruz, não houve mais a necessidade do sacrifício de animais. Jesus se tornou o nosso cordeiro definitivo, por isso hoje não precisamos mais fazer sacrifícios.
Neste capítulo, aparece um novo personagem, Simeão, e ele é citado apenas no livro de Lucas. Simeão, ele é piedoso e a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. É interessante que o Espírito Santo ele já agia antes de Pentecostes, que vimos lá em Atos, mas era de forma muito específica e seletiva. Simeão teve uma revelação pelo Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Messias. E quando ele vê Jesus, o seu coração, eu penso nisso, ele provavelmente queima em confirmação e ele declara: os meus olhos já viram a tua salvação. Ele reconhece que Jesus é a luz para os gentios e a glória para Israel. E profetiza: este menino será causa de queda e elevação. E para Maria ele diz algo forte: uma espada atravessará a sua alma. É uma referência ao sofrimento que Maria iria experimentar ao ver Jesus sendo crucificado. E aqui também aparece Ana, uma viúva idosa da tribo de Asser, que servia a Deus com jejuns, orações e também reconhece o Messias e fala dele a todos que esperavam redenção. Aos 12 anos, Jesus vai ao templo. Na volta, ele fica para trás. Seus pais o procuram por 3 dias seguidos e o encontram entre os mestres, que estavam admirados com Jesus. Quando Maria questiona o sumiço, ele responde: uai, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Essa é a primeira declaração registrada de sua consciência como filho de Deus. Mesmo assim, ele volta, permanece submisso. E Lucas encerra com algo poderoso: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. O pleno Deus, sendo pleno humano e crescendo de forma real. Jó, capítulo 15, marca a segunda fala de seus amigos. Aqui, ele faz: o tom já não é mais o mesmo. Se antes tinha cautela, aqui ele veio com dureza. E esse capítulo revela mais sobre a limitação da teologia dos amigos do que sobre o caráter de Jó. Diz que as palavras de Jó são vazias e irreverentes. Para ele, Jó ultrapassou o limite do sofrimento e entrou na arrogância espiritual. Os amigos estão presos a uma teologia rígida de retribuição. Na parte central do capítulo, este amigo descreve o destino do ímpio. Fala de angústia, medo, inquietação. Essa descrição é poética e cheia de imagens. O problema é que, embora Elifaz não diga diretamente: Jó, você é esse homem, ele deixa no ar. A mensagem implícita é: se você sofre assim, talvez esteja colhendo o que plantou. Esse discurso mostra a incapacidade dos amigos de aceitar a possibilidade de um sofrimento inocente. Eles defendem a justiça de Deus, mas julgam sem conhecimento. Acham que estão protegendo a honra divina, quando na verdade estão ferindo um homem que está quebrado. Jó, capítulo 15, não fala apenas sobre o destino dos ímpios. É um retrato do perigo de uma teologia simples. É possível falar de Deus e ainda assim não compreender o coração de Deus. É possível defender princípios corretos aplicando em momentos errados. Esse capítulo nos ensina algo profundo. Nem todo sofrimento é castigo e nem toda defesa de Deus é feita com sabedoria. Às vezes, o que o aflito precisa não é de explicação, mas de compaixão. E para finalizar, 1 Coríntios 3. É uma continuação do que Paulo já vem tratando: de visões, imaturidade espiritual, dependência de humanos. Quando Paulo diz que não pôde falar como a pessoas espirituais, mas como carnais, ele não está dizendo que eles não eram salvos, mas que eram imaturos, dominados por atitudes típicas do mundo: ciúmes, disputa, rivalidades. Eles já pertenciam a Cristo, mas ainda estavam vivendo segundo padrões humanos. Por isso ele fala que tem que alimentá-los com leite ainda.
Quando alguém dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estavam transformando líderes espirituais em bandeiras de identidade. Paulo então responde: quem é Paulo? Quem é Apolo? São simples servos, instrumentos. Ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O ponto central aqui é que a obra é de Deus. O ministro é um mero cooperador. Depois, Paulo muda a metáfora da lavoura para um edifício. Ele diz que lançou um fundamento, que é Jesus. E ninguém pode colocar outro fundamento. Sobre esse fundamento, cada um constrói algo. Ouro, prata e pedras representam obras feitas com fidelidade, verdade, intenção pura. Agora, quem fez uma construção com madeira, feno e palha representam obras superficiais, motivadas por vaidade e sabedoria humana. E Paulo diz que quando o dia chegar, e esse dia com D maiúsculo representa o dia do juízo, revelará a qualidade da obra. Precisamos entender que o texto não fala de perder a salvação, mas de perder a recompensa. Quando ele diz, será salvo, mas como que através de fogo, indica alguém que é resgatado, mas sem frutos permanentes. Então ele declara, vocês são santuários de Deus. A igreja, como comunidade, é o templo onde o Espírito habita. Isso é muito forte, especialmente em uma cidade cheia de templos pagãos. Destruir a unidade da igreja é atacar o próprio templo de Deus. Por isso, a advertência é tão séria. Não precisamos disputar líderes, posições, porque em Cristo já temos tudo. Existe uma ordem, Paulo diz, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. O ensino central deste capítulo é: tenham maturidade. Crescer é parar de competir e começar a cooperar. Crescer é entender que o fundamento é Cristo, a obra é dele, o crescimento é dele e a glória também. Que possamos compreender isso e crescer em maturidade. Querido Deus, obrigada, Pai, por este dia, pela Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra é poderosa e nos enche, nos alimenta e nos ensina como o Seu reino funciona. Senhor, que possamos ter o nosso caráter transformado, que o Teu Espírito Santo nos guie para isso. Veja o que há de mal, o que há de ruim dentro de nós e que isso seja transformado para que nada impeça o pleno conhecimento da Tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos este santuário. Nos acompanhe durante este dia. Viva, ó Pai, dentro de nós de maneira real, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guarde, nos blinde com a Tua armadura, derrama o sangue de Cristo sobre as nossas vidas e que quando olharem para nós, as pessoas possam contemplar a Tua face, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 48 da nossa leitura.